Oi, pessoal. Então, continuando com o nosso exercício, né? Eu acrescentei aqui o diagrama da máquina de Moore para a gente entender o que é que a gente precisa de fato projetar, tá certo? Então, veja, a gente vai precisar projetar um circuitozinho que eu vou chamar de Output Logic, né? Um circuito combinacional, legal? E um circuito combinacional que vamos chamar ele de Next State Logic, tá? E obviamente, né, esses estados aqui, eles já me indicam quantos flip-flops, quantos registradores do tipo D eu vou precisar para essa máquina de estados, né? Então a gente já vê o quê? Que cada estado, aí eu preciso de pelo menos, né, 2 bits para representar essa quantidade de estados. Então, veja, existe uma primeira tabela, que talvez até seja interessante a gente colocar aqui, né, dado que são 2 bits, que eu posso chamar ela de tabela de codificação de estados. Então, eu vou codificar meus estados da seguinte forma. Vou colocar aqui embaixo, tá? Codificação de estados. E aí eu vou colocar os 4 estados que eu tenho. Tá? Então, eu tenho basicamente ali ó, o estado S0, o estado S1, né? O estado S2 e o estado S3, certo? E aí, a partir desses estados aqui, eu vou definir um número binário para ele. Nota, o estado é o valor que está sendo armazenado dentro do meu flip-flop. É assim que a gente definiu desde o início de circuitos sequenciais, né? Então, aqui para 4 eu preciso de 2 bits. Então, vamos supor que S0 ele seja representado quando o flip-flop, os dois flip-flops contidos aí no circuito, tem o valor 00. S1, 01, 2, 10, 3, 1. Tá? Então, a relação direta é uma codificação, tá? Vocês viram circuitos codificadores, né? Então, item de informação, palavra, código. Que aqui eu estou seguindo o código binário padrão, tá certo? Aí, fora essa tabela aqui de codificação de estados, né? O que eu vou trabalhar agora, basicamente, é escrever essa lógica da transição de estados a partir de uma tabela, tá? Então, ó, eu vou criar aqui do lado, eu vou chamar ela de tabela de transição de estados. Então, tabela de transição de estados. Aí, olha só que interessante, né? Deixa eu tentar aqui aumentar ela um pouquinho aqui, esse estado, para a gente trabalhar de forma mais simples, tá? Então, veja, a tabela de transição de estados, ela depende de quem exatamente? Aí você pode observar, ó, quem é que define na máquina de Moore a minha transição de estado? Ora, esses flip-flops são do tipo D, não é verdade? Então, o valor que eu coloco aqui é o valor que vai ser assumido, que o meu flip-flop vai assumir, vai armazenar depois do pulso de clock, depois desse carinha aqui, ó. Né? No circuito sequencial, sim, a cada pulso de clock, nesse caso aqui, a cada subida de clock, eu tenho uma transição de estado, eu vou para o próximo estado, tá certo? Então, nesse caso aqui, quem define o meu próximo estado é exatamente a minha lógica de próximo estado, tá? Então, esse bloquinho aqui é o bloco que eu vou tentar projetar, que eu vou projetar a partir dessa tabela ali que a gente vai descrever. E por que é que eu trouxe para essa figura? Porque esse bloco, eu vou observar agora que ele depende ó, do estado atual, tá? E depende das minhas entradas. Para esse circuitozinho aqui, quem são as entradas? Eu posso observar aqui, as entradas são TA e TB. Tá? Então, eu tenho TA e TB mais o estado atual, né, que é S0, S1, S2 ou S3, para eu conseguir definir qual é o meu próximo estado. Aí eu vou fazer a tabela da seguinte forma. Né? Eu vou colocar aqui o meu estado atual. Vamos lá aqui. Vou colocar aqui o estado atual. Tá? Depois, eu vou ter aqui para mim minhas entradas também, né? Minhas entradas, tá certo? E depois, eu vou ter o próximo estado, o meu next state, né? Que seria a saída, né? Daquele bloquinho, tá?
O estado atual, ele pode ser S0, ele pode ser S1, a gente pode fazer desse jeito, tendo em vista que ele já está codificado embaixo. Não precisa representar a partir das palavras binárias por enquanto, tá? Então, o estado atual, ele pode ser 0, né? As entradas aqui, vou botar um pouquinho mais para baixo, tá? O estado atual, ele pode ser S0. Aqui eu tenho TA e TB, que são minhas entradas do bloco, né? E aí, dependendo de TA e TB, é que eu sei qual é o meu próximo estado. Aí, nota. Olha, se eu estou em S0, né? Se vocês observarem, o valor de TB, ele não influencia se eu devo ficar ou não em S0. O que influencia S0, se eu fico ou não, é o valor de TA. Se TA for 1, eu continuo. Se TA for 0, eu vou para S1. Tá certo? Então, ó, se TA for 0, tanto faz o valor de TB, o meu próximo estado é S1. Tá certo? Agora, se eu tiver no estado S0 e TA for 1, tanto faz o valor de TB, eu continuo em S0. Tá certo? Então, isso aí representa essas duas setinhas. Ó. TA1 continua em S0 e TA0 vai para S1. Tá? E aí eu vou fazer isso para os demais. Olha só, que interessante, né? Se eu estou no S1, o que acontece? Quando é que acontece a transição? O que é que depende de quê? De nada. Vocês observarem, né? Essa transição aqui, ó, ela não está condicionada. Ou seja, se eu cheguei no sinal ó, com LA amarelo e LB vermelho, no próximo pulso de clock eu vou para S2. Então, tanto faz os valores de TA e TB, eu não vou olhar para eles porque eu já sei que o meu próximo estado tem que ser S2. Se o sinal entra no amarelo, depois ele tem que chegar no verde, né? Ou no vermelho, desculpa. E aí eu venho para S2, né? Se eu estou em S2, novamente eu tenho algo semelhante ao que aconteceu com A. Eu dependo apenas de B agora, não mais de A. Tá? Então, se B for 1, ele se mantém. Se for 0, ele vai para o próximo estado. Então, tanto faz A, eu não estou olhando mais A quando eu estou em S2. Se TB for 0, eu vou para S3. Se eu estiver em S2 e TB for 1, continuo em S2. Tá certo? E depois que eu chego no meu S3, aí novamente, tanto faz TA e TB, eu sei que o meu próximo estado vai ser o S0. E aqui eu termino minha tabela de transição de estados, né? É esse carinha aqui que a gente vai utilizar para o projeto do primeiro circuito, certo? Aí você disse, como? Né? Acho que talvez surja essa primeira dúvida, né? Como é que eu vou gerar esse circuitozinho, né? Ora, vocês estão lembrados que esses estados, eles estão codificados em zeros e uns, ó, né? Essa tabela aqui, basicamente, eu posso reescrevê-la, tá? Reescrevê-la da seguinte forma. Vamos supor que isso aqui seja S, aqui seja S', tá certo? Então, eu vou chamar S1, S0, que vai representar os bits desse sinal aqui, ó, tá? Aí eu tenho TA e TB, né? E na saída, eu vou chamar aqui de S1', S0' para representar o meu próximo estado. Então, veja, aqui eu tenho S0, S0 vocês sabem que é 00, né? 00, 0x, né? Meu próximo é 01, então é o S1. S1 é dado por 01 pela tabela de codificação de estados que a gente fez, né? O que a gente fez na tabela, lembre, a gente codificou basicamente, seguiu a ordem aqui do índice. Então, por exemplo, S2 é codificado como 10, né? Depois, eu tenho 00, aí eu tenho 1x, e aqui eu tenho 00, que é o meu S0, né? O S1, 01, depois eu tenho, tanto faz aqui, eu vou chegar no 10. Depois eu chego no 10, S2 aqui, tá? Essa linha. S2, X0, e depois eu tenho 1 e 1, certo? Aí eu tenho S2, 10, X, 1, isso aqui fica em 10. E finalmente eu tenho 1 e 1,
x e x, aqui eu chego no meu S0. Certo? Então, a partir daqui, o que é que eu vou fazer para projetar? Olha, de fato, olha, isso aqui é o meu estado atual. Isso aqui são minhas entradas. E aqui vai ser o meu próximo estado, ou seja, o meu next state, né? Então, a partir daqui, eu tenho a descrição esperada para aquele primeiro bloco do Next State Logic para fazer o meu projeto. E para isso, como vocês sabem, basta que eu realize aí o meu projeto utilizando minitermos. Tá certo? Então, ó, observando aqui os minitermos, se eu pegar aqui para S1', ele vai ser dado por quem? Esse minitermo, ou esse, tá? Esse primeiro minitermo, qual o nome dele? Aí, se vocês lembrarem lá dos projetos que a gente fez de circuitos combinacionais, lá na parte de prioridades, vocês podem voltar alguns vídeos, tá? Vocês vão observar que para quando eu tenho x, né, o minitermo, basicamente, utiliza esses outros valores. Os valores de x, eles acabam sendo eliminados do nome do minitermo, tá certo? Então, aqui eu teria S1 barra, S0, né? Esse aqui seria esse minitermo aqui, ó, S1 barra S0. Ou, segundo minitermo aqui, é dado por S1, S0 barra, TB barra. Então, eu tenho S1, S0 barra, TB barra. Ou, esse aqui, ó, que seria S1, S0 barra, TB. Então, eu tenho S1, S0 barra, TB. Tá? Então, aqui é a expressão lógica lá do meu S1'. E o S0' vai ser quem? Vai ser exatamente esses dois minitermos aqui. O primeiro é S1 barra, S0 barra, TA barra, ou S1, S0 barra, TB barra. TB barra. Tá certo? Então, isso aqui é a expressão, né? Isso aqui é o que define, tá certo? Esses dois carinhas aqui, ó, define o meu next state logic. Ah, então, é uma função que depende do estado atual, de fato, S1, S0, né? E TA e TB, para definir aí o meu próximo estado, tá? Então, vamos lá. Na medida que eu fiz isso aqui, eu já garanto que o meu circuito ele vai passar do S0 para S1, para S2, para S3, do S0 para S1, para S2, para S3, baseado tanto nos sinais TA e TB, como no estado atual, de acordo com o meu diagrama de estados. O que é que está faltando agora aqui para mim? Olha, deixa eu voltar aqui para a gente observar novamente o que é a máquina de Moore, né? O que vocês vão notar é que a máquina de Moore ela não é composta apenas dessa parte combinacional. Eu tenho uma parte combinacional de saída, que é dada pela minha lógica de saída, que tem como entrada o meu estado atual, ou seja, S1, S0, tá certo? E como saída, eu tenho o acionamento desses LEDs aqui, né, dos meus semáforos. Então, eu preciso dizer exatamente, né, como esses semáforos eles serão ligados. Eu tenho que codificar também cada uma dessas luzes, né? Então, a gente vai ter também aqui, ó, do lado da codificação de estados, eu tenho que pensar na codificação das saídas do meu circuito, né? As saídas do meu circuito. E essa codificação das saídas, ela vai ser dada por, ó, ele pode ser verde, né? Ele pode ser amarelo, tá certo? Ou ele pode ser vermelho. É isso? Então, eu tenho aqui três estados possíveis, três símbolos, três itens possíveis, né? Para o meu semáforo. E aí eu posso definir o que eu quiser para cada um desses itens, a palavra código que eu quiser, né? Nesse caso aqui, como eu tenho 3, vocês sabem que eu preciso de 2 bits para representar pelo menos, né, isso aqui. Então, vamos supor que verde eu represente com 00,
amarelo com 0,1 e vermelho com 0. Certo? Então, a partir disso aqui agora, eu consigo começar a trabalhar e definir o meu circuito de saída. Então, ó, entrada é o estado, saída são os valores de LA e LB, tá? Só que, olha, LA e LB pode assumir verde, amarelo ou vermelho. Ou seja, isso aqui representa o quê? Que LA vai ser um número composto, né? De LA1, LA0, tá certo? Então eu posso ter 00, 01 ou 10 para representar as três cores. E LB vai ser um número composto por LB1, LB0. A mesma coisa. Eu posso colocar agora verde, amarelo ou vermelho. Tá certo? Então, ó, N aqui vai ser 2. 2 não, desculpa, 4. Né? LA1, LA0, LB1, LB0. Isso vai ser definido a partir do estado atual. Ou seja, minha tabela agora, que eu vou estar construindo, a minha lógica de saída, né? Ela recebe como entrada o meu estado, então S1, S0. E a partir desse estado, ela vai definir quem é minha saída. LA1, LA0, LB1, LB0. Minhas saídas, então, LA e LB. Tá certo? E os estados, como vocês sabem, eu posso ter 00, 01, 10 e 1. Esses são os 4 estados aí possíveis. Tá certo? Aí agora basta eu olhar para o que está acontecendo no meu diagrama para eu conseguir construir isso aqui, né? Isso aqui é a minha tabela de saída, né? A minha tabela lá para calcular a saída. Ora, no estado 0, que é esse primeiro aqui, né? Vocês observam que o LA tem que ser vermelho, ou verde, desculpa, e o LB tem que ser vermelho. E eu codifico isso como? Olhando para a codificação de saídas, eu sei que verde é 00, olha. Então, LA ele tem que estar como 0, 0. E B ele tem que ser vermelho. Vermelho é 1, 0. Aí eu volto aqui para o estado 1. No 1, eu tenho LA amarelo, LB vermelho. Então, amarelo é codificado como 0, 1 e vermelho como 1, 0 no B. Né? Depois, ó, estado 2. O LA tem que estar como vermelho e o LB verde. Então, o LA vermelho tem que estar como 1, 0. E o B como verde tem que estar como 0, 0. E finalmente, no estado 3, eu tenho LA vermelho, LB amarelo. LA vermelho, isso aqui vem para 1, 0. Né? E LB amarelo, isso aqui vem para 0, 1. E aí eu termino aí de gerar essa tabela, tá? Agora, o que é que eu faço com essa tabela? Novamente, pessoal, eu vou projetá-lo. Então, eu vou projetar agora o meu Output Logic, né? Isso aqui é a tabela para gerar o meu Output Logic, né? Que tem como entradas, então, S1, S0 e como saídas LA e LB, tá? Então, eu vou ter uma expressão lógica para LA1, uma expressão lógica para LA0, uma expressão lógica para LB1 e uma expressão lógica para LB0, a partir exatamente dos mesmos motivos. Aí, nota, LA1 é dado por quem? Você vê que é esse mini termo e esse aqui. Ó. Então, seria S1, S0 barra ou S1, S0. Ou seja, LA1 é igual a S1. Tá certo? Então, esse é o meu primeiro ponto aí que eu estou projetando, né? O meu LA0 seria quem? Seria S1 barra S0. Então, S1 barra S0 seria o meu LA0. LB1, vocês observaram, ele é dado por S1 barra S0 barra ou S1 barra S0. Isso aqui é igual a S1 barra. Tá certo? E LB0 é dado por esse mini termo, que seria S1, S0. Então, aqui eu tenho as expressões lógicas que compõem esse bloco da lógica de saída, meu Output Logic. Né? Então, entra o estado é S1, S0, sai LA, LB. No caso aqui, LA1, LA0, LB1, LB0. Legal? Então, agora
eu tenho um projeto finalizado, né? Eu poderia, obviamente, trabalhar e simplificar essas expressões lógicas, não tem problema nenhum, tá certo? Eu posso chegar aqui e começar a trabalhar com álgebra de Boolean, né? Para a gente simplificar um pouquinho mais aí essas expressões. Fiquem à vontade para fazer, né? E obter o mesmo valor lá que tem no livro, texto, tá? Mas esse circuito agora, ele vai ser composto por... Olha que interessante, né? Vou voltar aqui para que a coisa fique um pouquinho mais clara. Esse Next State Log, o M de entradas, né? Esse M aqui, ele é 2, né? Essas entradas aqui, então, são TA, TB. Então, eu vou desenhar aqui embaixo, tá? Esse circuito completo. Então, eu tenho, olha só. Eu tenho TA, TA, TB, entrando num determinado bloco aqui, né? Eu vou tentar desenhá-lo direitinho. Depois eu tenho aqui, ó. Esse aqui vai ser o meu estado, né? Atual. Que eu vou conectar já já lá nos meus flip-flops, né? Esse aqui são 2 flip-flops no caso. Então vamos colocar aqui 2 entradas. Eu acho que vai dar para desenhar desse jeito, tá? Aqui é o meu bloco de próximo estado. É o meu Next State Logic, né? Então é o Next State Logic. Ele é composto por quem aqui dentro? Um circuito combinacional que implementa essas expressões. Essas expressões aqui. Então, ele sai com S1', S0'. Vocês estão notando? Então, eu tenho 2 saídas lá, que é o meu próximo estado, né? Então, ó, meu estado atual, ele é composto aqui por S1, S1, S0, S1, S0, é o que está saindo lá do dos meus flip-flops, né? S1, S0. E deixa eu só apagar esse state aqui para não ficar tão sobrecarregado. E ele vai sair aqui com o meu próximo estado. E o meu próximo estado é dado por S1', S0'. Tá? Então aqui eu tenho aquela implementação daquelas expressões lógicas. Para onde vai isso aqui? Isso aqui vai para os meus flip-flops. Né? Então eu tenho um flip-flop tipo D. Então, D1, S1, tá? E aí eu tenho aqui o meu clock, né? E eu tenho outro carinha aqui, vindo para o outro flip-flop aqui, tipo D. Tá? Onde eu tenho aqui D0, S0 e o meu clock. Lembrando, é um circuito síncrono, né? Então, meu clock aqui ele é interligado. Tá certo? E aí esse S1, S0, né? Ele vai ser utilizado em 2 locais. Olha. O S1, deixa eu até vir por cima aqui, talvez seja melhor, né? O S1 está conectado nesse carinha aqui, ó. Opa, vamos puxar aqui para acertar melhor, onde eu tenho colocado, né? E o S0, ele está conectado a esse aqui. Né? Então, nesse ponto aqui, ó, esses 2 carinhas, ele é o state, né? É a lógica atual, é o current state, é o estado atual, desculpa, tá? Então, aqui eu tenho o meu next state, nessa parte, tá? Next state. E a partir disso aqui, obviamente, esses sinais aqui, ó, eles entram num bloco, agora, que é o meu output logic, né? Logic. E que ele é composto pelo quê? Pelas expressões que eu calculei, não foi? Então, por essas expressões aqui. Note, S1 e S0 que está entrando nele. S1 e S0, né? Então, aqui eu tenho S1, opa, aqui eu tenho S1, aqui eu tenho S0, tá? E ele sai com quem? Ele sai com LA, LB. Essas são as saídas aqui do meu circuito, né? Só que a LA, LB, como vocês sabem, ele é formado por 2 bits, né? Então, ó, LA1, LA0, né? E aqui eu tenho LB1, LB0.
Tá certo? Então, esta aqui seria a minha máquina do tipo Moore para esse circuito aqui, para esse problema que eu coloquei para vocês, né? Onde vocês conseguem agora identificar, né, o que está acontecendo. Olha só, entradas para esse problema, entradas externas, meus semáforos. Para esse caso aqui é um sistema que tem 4 estados, então precisei apenas de 2 flip-flops, né? Então esse flip-flopzinho aqui que está aqui em cima, né? Quando eu tenho um K, esse K é igual a 2, tá certo? Eu tenho 2 flip-flops aqui. Então, essa lógica aqui, a partir do estado atual, do sinal, do valor que está armazenado dos meus elementos de memória, né? Juntamente com minhas entradas externas. Calculo o próximo estado, tá certo? E a minha lógica de saída, a partir do estado, ó, minha lógica de saída, a partir do estado atual, ela calcula, atua no meu sistema. A gente chama assim, a gente diz que atua no sistema, né? Ou seja, ela vai lá definir, olha, a lâmpada A, o meu semáforo A tem que ir para verde, e semáforo B para vermelho. Ou semáforo A para amarelo, o semáforo B continua em vermelho. E assim por diante. Legal? Então, espero que tenha ficado claro para vocês esse primeiro projeto. E logo mais a gente faz mais um exemplo, que talvez seja interessante para melhorar o entendimento desse problema.